Meus irmãos, quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé, junto comigo e abra sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao 50. Este que será o penúltimo sermão neste capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Próximo sermão, se Deus assim permitir, estaremos encerrando este capítulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 46 até os 50. Assim nos diz a palavra do Senhor. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor dentre todos vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Vamos ter mais uma palavra de oração e os irmãos podem se assentar. Ó Deus, a Tua palavra está diante de nós, ouvimos a Tua voz na leitura da Tua lei e nós estamos ansiosos na expectativa de ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, mas reconhecemos as nossas imperfeições, limitações, os limitadores que o pecado infelizmente impõe a nós, tentando fazer com que nós não ouçamos a Tua voz. Por isso, mais uma vez, nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa inteira necessidade, dependência de que o Senhor haja em nossas vidas, me concedendo a mim a graça, a autoridade, a humildade para pregar o Teu Evangelho de modo puro, simples e direto. Mas da mesma forma, ó Deus, trazendo também a Tua graça sobre o Teu povo, sobre aqueles que aqui estão ouvindo esta mensagem, para que possam estar com o coração aberto e receptivo à Tua voz. Ó Deus, tem misericórdia de nós e fale mais uma vez conosco. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar. Quem é o maior? No mundo dos negócios, há uma máxima que diz que concorrência é sempre bom. Na verdade, concorrência é necessária, dizem aqueles que defendem o capitalismo de livre comércio, a economia liberal, e nós não vamos pensar sobre economia aqui hoje. Aqueles que defendam que concorrência é necessária, porque afinal de contas a concorrência impulsiona a sociedade, a concorrência impulsiona o mercado, a concorrência impulsiona os estudantes, os profissionais, as pessoas se sentem mais motivadas a serem melhores naquilo que fazem, se elas se sentirem pressionadas pela concorrência. Então, em nossos dias, em nossa sociedade, em nossa cultura, a concorrência, ela ganhou um status. Concorrência virou qualidade. Familiares orgulhosos dizem: o meu pai é extremamente competitivo, a minha mãe, ela é muito competitiva. Pais ufanados
Dizem, você precisa conhecer o meu filho, a minha filha, porque eles são muito competitivos. E então, as nossas famílias têm sido mergulhadas e geração após geração são chamadas por este mundo a ensinarem os mais novos: vocês precisam se destacar, vocês precisam se preparar, vocês precisam ser os melhores. Só que quando nós olhamos para a criação, que de maneira extensa é narrada em Gênesis capítulo 1 e resumida em Gênesis capítulo 2, nós não encontramos nenhuma ordem divina, senão uma que pode ser resumida assim: sejam o que vocês foram criados para ser, e façam aquilo que vocês foram criados para fazer. É isso que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Entretanto, é na queda, é na tentação e na queda descritos em Gênesis capítulo 3, que nós crentes, nós cristãos, vemos a isca, o anzol do ser superior ao outro ser lançada. É lá em Gênesis 3 que nós, humanidade, vamos ouvir de maneira sugestiva: Deus quer ser melhor do que vocês. Nós vamos ouvir de modo sugestivo: Deus não quer que vocês sejam tão bons quanto Ele é, que vocês conheçam o bem e o mal. Gênesis 3:5. E então, é graças ao coração humano que acolheu essa sugestão acerca da concorrência, que no capítulo 4 de Gênesis, um irmão chamado Caim se levanta contra o outro, chamado Abel, porque ele quer ser superior ao seu irmão e então ele o mata. É o primeiro homicídio da história humana. Um homicídio que nasce no coração de alguém que queria ser melhor do que o outro. Assim, a partir de Gênesis 3, os homens se tornam sedentos por reconhecimento, por serem os melhores. Os homens caminham neste mundo insaciáveis por autoafirmação. Os homens buscam os melhores lugares. E aí nós temos expressões muito sugestivas e muito bonitas. Você precisa buscar e encontrar o seu lugar ao sol. Assim, os homens caminham nesse mundo, almejando se assentarem nas cabeceiras. E daqui a pouco, no capítulo 14 desse mesmo evangelho, nosso Senhor, sabendo disso, Ele vai dizer: não faça isso. Se você for convidado, não sente no melhor lugar, porque você pode passar vergonha. Nós vamos pensar sobre isso, se Deus assim quiser, lá em Lucas 14, a partir do versículo 7, em seguida. Mas os homens querem se assentar nas cabeceiras. Esse é o desejo do coração humano caído. Os homens querem reconhecimento, querem que as suas obras sejam vistas e sejam aplaudidas por outros homens. Querem a glória, querem o poder. E, infelizmente, todas as relações humanas foram afetadas por esta pergunta: quem é o maior? Inclusive os discípulos. No domingo passado, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar a vocês, instruir vocês sobre a grande diferença que há entre Jesus e a humanidade caída. Vocês começaram a ver como nós, homens pecadores, somos carentes de fé e de entendimento. Hoje, o Evangelho nos mostrará, a mim, um pouco mais do que já tem mostrado na meditação dessa passagem, e a vocês também, como nos falta humildade. Versículo 46, olhe para a sua Bíblia, por favor. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. E para que não haja dúvida para você, a palavra que para nós é traduzida no português por discussão é disputa.
Não foi uma conversa amigável. Foi uma disputa. Uma discussão entre eles para saber quem seria o maior. Perceba, enquanto Jesus está caminhando para a cruz, esses homens estão preocupados com aquilo que se preocupa a inclinação do coração humano. Glória, reconhecimento. E eu quero chamar a sua atenção, igreja do Senhor. Você que é um cristão e que é uma cristã, a ouvir a voz do Senhor no Evangelho, dizendo a mim e a você que essa é a tendência do coração humano. Qual? Rejeitar a cruz. Rejeitar a renúncia. A tendência do coração humano, isso não exclui os discípulos, não exclui a mim e a você, é rejeitar uma vida de renúncia, de obediência, de perda, de humilhação. E aí nós dizemos uns aos outros, para nos instruir mutuamente, mas pastor, quem é que gosta de perder? Afinal de contas, ninguém gosta de perder. Isso não deve ser encarado dessa forma. Devemos chorar, dizendo, Senhor, eu não gosto de perder. Devemos nos consolar mutuamente, meu irmão, eu estou orando por você, porque eu sei que você não gosta de perder. Você não gosta de obedecer, você não gosta de ser humilhado, você não gosta de renunciar, você repudia a cruz. Isso deve pesar no nosso coração. Deixe eu perguntar a você, nesse contexto familiar em qual nós estamos, igreja do Senhor, fazemos parte desse corpo, dessa fração do corpo de Cristo, qual é a pessoa que você mais admira aqui? Qual é? Pense. Quem é a referência para você aqui dentro? Essa pessoa. A tendência e a inclinação do coração dessa pessoa, homem ou mulher, mais velho, mais novo, um oficial ou não, a tendência e a inclinação do coração dessa pessoa que você tanto admira é rejeitar a cruz, é não obedecer o Evangelho, é não perder, é não se humilhar. E você vai ver, é não se humilhar. Essa é a nossa tendência. Essa é a inclinação maligna do nosso coração. Buscar sempre a glória, o reconhecimento, o conforto, de maneira insaciável. A tendência do nosso coração é almejar isso e ficarmos cegos para tudo mais. Cegos. Veja, o Senhor Jesus, no versículo 44, ele acabou de dizer, você estava aqui na exposição, você lembra? Ele diz assim, prestem bem atenção, eu serei entregue nas mãos dos homens. E os discípulos estão preocupados. Quem é o maior? Será que não sou eu? Pela construção da frase, na língua grega, os discípulos não estavam preocupados em quem era o maior. Será que é o presbítero Jackson? Não. Pela construção da frase, a preocupação é, não sou eu que sou o maior, não. O que vocês acham? E é tentadora essa reflexão no coração marcado pelo pecado. Porque esses discípulos olham para aquilo que está cercando eles e, afinal de contas, a coisa estava ficando um pouco séria. Algumas vantagens começavam a ser percebidas ligadas ao reino de Deus. Porque, agora há pouco, o Senhor Jesus havia dito que ele edificaria a sua igreja sobre a rocha e que as chaves do reino de ligar e desligar dos céus iam ser entregues nas mãos dessa igreja. Ora, então quem é o maior nesse reino? Isso é vantajoso. Alguns desses discípulos tinham acabado de contemplar Moisés e Elias em pessoa, diante do eterno Filho de Deus, transfigurado em glória. Agora há pouco, em Mateus 17, esses discípulos ficaram maravilhados, porque o Senhor deu uma ordem para eles e disse, vá lá, pegue o peixe, e o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca e vai ter uma moeda dentro. Aí você paga com essa moeda. O negócio está ficando sério. Quem será o maior? Agora, de maneira mais imediata, esses discípulos viram de novo, pertinho, um filho completamente destruído, possesso de demônios,
ser lindamente curado e restaurado aos braços do seu Pai. Essas coisas, ao invés de fazer com que o coração humano conceda a Deus aquilo que lhe é devido, ou seja, a glória, a tendência do nosso coração, e eu digo meu e o seu, é seguir Adão. É assim como acontece com os discípulos. Cada um deles queria uma posição de destaque neste reino vantajoso, nesse reino lucrativo, que começa a se revelar um reino muito lucrativo. Quem é o maior? Marcos, capítulo 9, versículos 33 e 34, paralela a essa passagem, nos diz que quando eles chegaram na cidade de Jesus, ou seja, em Cafarnaum, o próprio Jesus lhes perguntou qual era o motivo dessa discussão entre vocês aí, durante esse caminho até aqui Cafarnaum. E o texto nos diz que por vergonha eles não responderam. Então voltamos para Lucas, versículos 47 e 48. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor dentre vocês, esse é que é o grande. Em Mateus 18, o Senhor ainda diz assim: em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O nosso Salvador, ele se utilizou de crianças algumas vezes para ilustrar verdades eternas do reino de Deus. Certa vez ele utilizou as crianças e o seu estado de fragilidade para simbolizar os discípulos sofredores que sofreriam por causa do Evangelho, lá em Mateus capítulo 10. Mas aqui, o Senhor está usando as crianças, de novo, como referência, como um referencial. Jesus agora está honrando esta criança, porque Marcos capítulo 9, versículo 36, nos diz que ele colocou-a no meio deles e tomou-a nos braços. E isso é especialmente notável porque nessa cultura, as pessoas menos importantes das duas principais sociedades que existiam, ou seja, a sociedade judaica e a sociedade greco-romana, as pessoas menos importantes não eram os leprosos, não eram as mulheres, eram as crianças. Eram as menos significantes. Eram os pequeninos, que a gente fala, às vezes nós falamos de forma muito carinhosa, né? Os pequeninos. Pequeninos, na fala de Jesus, é o reconhecimento diante da sociedade, como aquelas crianças, elas não tinham valor. Elas não tinham direito à fala. Elas estavam fora do mundo social. Você lembra? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. As crianças estão fora do mundo adulto. Aí o Senhor pega uma criança e coloca no meio dos discípulos, em sinal de honra, e depois a toma nos braços e a usa como referencial. Ele está dizendo, vocês querem ser grandes? Vocês querem saber quem é o maior? A primeira lição, vocês precisam se importar com quem não tem nenhuma significância. Vocês precisam se importar com os mais pequenos, como dizem os portugueses, com os menores. Vocês precisam olhar para eles. Vocês precisam acolhê-los. Vocês não devem oprimi-los. Vocês não devem subjugá-los. Vocês não devem olhar para aqueles que são mais frágeis que vocês e dizerem, esse nem me afeta. Não há concorrência. Esse eu como com pão. Não. Olhe para aqueles que são inferiores a vocês. Aqueles que são menores que vocês, que são mais frágeis, que são vulneráveis diante de vocês. E acolha-os. Olhe para eles. Abrace-os. Coloque-os no colo.
Essa é a segunda lição. Vocês querem ser grandes no reino? Segundo Jesus, vocês precisam se converter como essas crianças. Ser como elas. Se converter significa vocês precisam literalmente fazer duas coisas. Virar o curso da própria conduta de vocês. É a primeira coisa que significa se converter nesta passagem. Mas a segunda coisa é vocês precisam mudar a ideia, o conceito que vocês têm sobre ser maior ou ser menor. Vocês querem entrar no reino de Deus? Querem ser grandes lá? Precisam se converter. Precisam ser como crianças. Precisam se portar e se conduzir desta forma. Precisam pensar desta forma. Vocês precisam ser pequenos. Vocês querem ser grandes? Sejam pequenos. Senão, segundo o Evangelho, sequer vocês entrarão no reino de Deus. Vocês estão preocupados em quem é o maior e quem é o menor? Jesus diz, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se vocês não forem como crianças, se vocês não pensarem e agirem pequeno, vocês sequer entrarão no reino dos céus. Pensar pequeno. Ser pequeno. Você não está ouvindo errado. A palavra é necessário se humilhar. Foi aquilo que o Senhor disse em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4, sobretudo no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar, e a palavra se humilhar tem vários significados, dos quais eu destaco. Aquele que se humilhar, aquele que se reduzir, aquele que se designar numa posição inferior, aquele que se rebaixar, aquele que se qualificar abaixo daqueles que são honrados, aquele que derrubar o seu próprio orgulho, esse vai entrar no reino dos céus. Mas não parou ainda. É necessário se humilhar. E se humilhar significa também aquele que precisa ter uma opinião modesta sobre si mesmo. Se humilhar significa aquele que se comporta de maneira despretensiosa. Se humilhar ainda significa aquele que é desprovido de toda arrogância. Jesus diz, quem não buscar ser assim, não entra no reino do céu. Mas então, Senhor, te seguir, você pode perguntar, é sinônimo de abrir mão de ser o melhor? É sinônimo de abrir mão de ser competitivo? A resposta do Evangelho é exato, é isso mesmo. Aí então você pergunta agora para mim, pastor, então quer dizer que eu não posso querer ser bom? É isso que o senhor está dizendo? Quer dizer que eu não posso querer me sobressair para alcançar os meus objetivos e as minhas metas? Por exemplo, quer dizer que se eu for prestar um concurso, eu não posso olhar número de vagas? Proporção candidato-vaga? A concorrência, deixa eu repetir para você, é exatamente isso. Ouça o que o Evangelho está dizendo aqui. O que o Evangelho está dizendo para mim e para você é que você não deve se preparar por causa da concorrência. Não. Você quer ver? Quer dizer então que se for prestar um concurso que não haja concorrência, você não vai estudar? Sabe, aqui não precisa estudar não. Não tem concorrência. Tem mais vaga do que candidato. Ah, então você estuda por causa da concorrência? Eu pensei que você estudasse por aprender. Estudasse para adquirir conhecimento, para crescer individualmente, com um objetivo maior, muito maior do que o objetivo de vencer a concorrência. Ouça, cristão, a motivação não é a concorrência, a motivação não é o concurso, a motivação não é se sobressair, a motivação não é ser o melhor estudante ou o melhor profissional, a motivação deve ser fazer tudo para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. Veja como isso é fantástico. Se você for bem-sucedido,
Você, se fizer para a glória de Deus, você não vai pensar, superei, venci, fui melhor do que os outros. Você não vai pensar, esse aí é o meu pai. Esse é meu pai. Olha aí o meu pai. Olha aí a minha mãe. Veja como ele é, ou ela é extraordinário. Ah, esses aqui? Esses são os meus filhos. Meus filhos, que passaram, que venceram, que superaram. Isso não vai tomar conta do seu coração. Não é isso que vai estar latejando na sua mente. Cristãos não pensam assim. Cristãos bem-sucedidos pensam, eu fiz o meu melhor para ti, Senhor. E dentro da tua vontade, que é secreta, o que foi revelado foi que o Senhor tinha para mim esta vitória, para que eu fosse beneficiado, a minha família fosse beneficiada, mas antes de tudo, a tua glória fosse propagada neste mundo, meu Senhor, meu Salvador. E veja como isso é mais prático ainda. Quando você vencer no Senhor, e você for um bom estudante, um bom profissional, quando você se destacar, aí os elogios vão vir, mas isso não vai envaidecer você. Isso não vai mexer com o seu ego. Por quê? Porque a sua motivação é outra. Porque o seu objetivo é outro. Primeiro lugar no concurso. A minha motivação é agradar a Deus, é glorificar a Deus, é que a sua vontade seja cumprida, é eu fazer o meu melhor. Ele me dotou de inteligência, de aptidão para que eu lograsse êxito nesta empreitada. Mas tudo vem do Senhor, de que eu tenho de que me orgulhar, do que as pessoas têm de me envaidecer. Está vendo como isso é prático? Está vendo como há no Evangelho a solução para o nosso coração ser guardado dessas perversidades? E tem mais. Quando alguém for melhor do que você, superar você, porque deixa-me dizer que há muita gente por aí melhor do que você. Muita gente. Quando você encontrar com essas pessoas e dizer, eu pensei que eu fosse o melhor nisso, mas eu não sou. Isso não vai afetar você. Você não vai invejar ninguém. Você não vai olhar para ninguém com um sentimento de inveja. Você não vai precisar querer no seu coração ou então promover a queda de ninguém para que você se sobressaia como o melhor. Veja como isso é prático. Mas tem mais. Ao invés de você invejar alguém, se ressentir com o sucesso daquele que foi melhor do que você, você vai aprender a se alegrar com os que se alegram, a se alegrar com o sucesso dos outros e dizer, meu irmão, minha irmã, como eu estou feliz por você. Deus seja louvado, a vontade dele se revelou, você conseguiu, que grande bênção, essa vitória é nossa, glorificado seja o nome do Senhor. Quem é o maior? Perguntam os discípulos. Jesus responde, é o menor. Jesus responde, é o humilde. Jesus responde, é o modesto, é o pequeno. Não é aquele que pensa de modo superior, eu sou isso, eu tenho aquilo, eu posso fazer aquilo outro, mas veja como eu sou bonzinho, bonzinha, boazinha. Eu ainda me relaciono com pessoas que são inferiores a mim. Não, o humilde, o modesto é o que serve. Marcos 9,35, ele disse, se alguém quer ser o primeiro, ele será o último, e servo não de alguns, mas de todos. Não é aquele que serve, aquela que serve para ser reconhecido, para promover o seu serviço. Não é aquele que serve e que fica de bico, cara feia, quando não é reconhecido ou reconhecida, bajulado ou bajulada. Igreja do Senhor, sonde o seu coração. Cristãos, cristão, sonde o seu coração, as suas afeições. Observe. Porque não há ninguém que esteja fora dessa tentação. Ninguém. Ouça o Evangelho. Ouça a voz do Espírito Santo. Olhe para o seu Jesus, aquele que é seu Senhor.
e seja verdadeiramente um cristão, uma cristã, um imitador de Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo em Filipenses 2. Veja a voz de um pastor falando. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, se existe, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e aqui uma ironia, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo, e ele está falando de modo irônico. A ideia aqui é como há tudo isso, como há exortação em Cristo, como há consolação de amor, como há comunhão do Espírito, como há profundo afeto e sentimento de compaixão. Aí o versículo 2 é o apelo pastoral. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não tem maior nem tem menor. Você quer ver? Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando também os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E para que não haja o argumento de dizer, mas isso não é possível. É sim, ele continua no versículo 5, dizendo, tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, de menor, de servil, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Se humilhou. Tem que se humilhar, Jesus disse. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para que nós, que somos lentos em aprender, aprendamos, Jesus pega uma criança, coloca no nosso meio, coloca ela no colo e diz, sejam como crianças. Estejam sempre ávidas em aprender, em escutar. Sejam como crianças. Confiem e se deixem ser conduzidos por aqueles que sabem mais do que vocês. Sejam como crianças, porque o céu é reservado para aqueles que agem assim, para aqueles que são assim. Então, no versículo 49, o amoroso João toma a palavra e disse, mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso. Por que não segue conosco? Jesus acabou de dizer, e parece que está ecoando a sua fala. Ó geração incrédula e perversa. Ó geração arrogante e intolerante. É essa geração que o Senhor teve que lidar e continua tendo que lidar até hoje. Os discípulos continuam na argumentação de João, insistindo com o senso de rivalidade, de ciúme, de partidarismo. Logo João, o discípulo amoroso, ele diz, certo homem, alguém que não é do nosso círculo, que não é da nossa patota. Ora, os 12 não eram os únicos que foram alcançados pela graça. Multidões e multidões ouviram o Evangelho. E o Espírito Santo de Deus, ele é soberano. Mas o argumento egoísta e mesquinho e partidarista é esse. Mas ele não segue conosco. Ele não faz o que a gente faz. Não anda no nosso padrão. Só que o critério dos discípulos, ele é subjetivo. Ele é pessoal, ele é intrusivo, ele não é evangélico. Porque Jesus, em nenhum momento, deu essa instrução para eles. Diz, olha, se você encontrar alguém expulsando um demônio em meu nome, e isso lhe for concedido pelo céu, repreendam. Jesus não disse isso. Jesus não deu essa ordem, façam isso. Mas a piedade dos discípulos, aqui narrada no texto,
é, por vezes, o reflexo da piedade de muitos cristãos que querem muito ser piedosos, fazendo aquilo que Deus não está requerendo deles, colocando padrões que não são os padrões de Deus. E é interessante isso, porque não querem submeter aos padrões de Deus, mas querem trazer padrões que não são de Deus, padrões estranhos, para o Evangelho. Aqui, juízes. Jesus acabou de entregar as chaves do reino, já estão usando, né? Não, você não pode expulsar demônios, não. Afinal de contas, nós não permitimos. Ciúme é o que está acontecendo aqui. Inveja, rivalidade. E, infelizmente, é o que muitas vezes está por trás desse desejo. Quem é o maior? Não, eu não vou permitir que ele, que ela prevaleça sobre mim nessa situação, não. Porque eu sou maior. O que eu quero é o que tem que prevalecer. Mas como é que Jesus agiu? Como é que ele nos ensina a agir como igreja? A mim como pastor, a vocês como ovelhas. Não excluir. Versículo 50. Mas Jesus lhe disse, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Marcos 9:39, Jesus diz, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. O que Jesus está dizendo aqui, ele já disse, só que com outras palavras. Ele disse em João 6 e João 16, ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. E em João 16 ele diz, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Esse homem, que a Bíblia faz questão de não nos trazer o nome dele, ele não é um falso exorcista, como os 7 filhos de Seva, que, sem fazermos nenhuma programação automática, foi a nossa exposição da última quinta-feira. Falsos exorcistas que, infelizmente, levaram uma surra do endemoniado. Eu conheço Jesus, viu? Disse o demônio. E eu sei muito bem quem é Paulo, mas vocês não sei nem quem são. E prevaleceu contra eles. Não é o caso aqui. O poder de expulsar demônios em nome de Jesus, que não foi conferido aos filhos de Seva lá no futuro, foi conferido a este homem, a este crente por Deus. Você vai varrer todo o Novo Testamento e você vai encontrar apenas crentes usando o nome do Senhor Jesus Cristo de modo eficaz. Então, o Senhor, levando em conta a sua ignorância, parcialmente os instrui. Não se metam, não interfiram. Deixem o meu reino avançar. Vocês estão preocupados em saber quem é o maior? Deixa eu dizer a vocês, não interfiram. Quem é o maior é quem sabe todas as coisas. E assim, com essa fala, com o versículo 50, encerra a sessão nesse evangelho do ministério do Senhor Jesus na Galileia, que começou com o seu sofrimento na tentação, Lucas capítulo 4, e agora está indo para Jerusalém, mas o resumo do sucesso do seu ministério é esse. Não é um encorajador retrato de uma liderança forte, pronta, madura. Não. São discípulos ainda carentes de aprender e de crescer. Assim como eu e assim como vocês. Esse é o nosso retrato. Esse é o retrato da igreja, toda a igreja, da liderança aos novos convertidos. Somos sempre carentes de crescer e de aprender, de compreender os mistérios do reino de Deus. Como Jesus Cristo, nosso Senhor, é diferente de nós, humanidade caída na lama do pecado. De um lado, nós encontramos o nosso Senhor em perfeita e total renúncia. De outro lado, nós encontramos o nosso coração cego e perverso dentro do nosso egoísmo. Paulo, no capítulo 7, escrevendo aos Romanos, versículos 24 e 25, consciente de tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje,
ele brada: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí a primeira parte do versículo 25, ele alivia, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu encerro essa mensagem perguntando a todos vocês que ouviram a mensagem do Evangelho nessa noite, todos, visitantes e crentes, a partir daquilo que o Evangelho ensinou, qual é a resposta para a pergunta: quem é o maior? Vamos orar. Ó Deus, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelo nosso coração arrogante, soberbo, invejoso, ressentido, rebelde à cruz, pelo nosso coração que é sedento e insaciável por glória, por reconhecimento, para que a nossa vontade e exclusivamente o nosso interesse seja feito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque esta pergunta maldita continua querendo ecoar em nossos corações. Quem é o maior? Acaso não sou eu? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a nos humilharmos na Tua presença, a nos humilharmos diante da Tua potente mão. Nos ajude a entendermos, ó Deus, de fato, quem é o maior. Nos ajude, Senhor, a sermos como crianças, a nos colocarmos numa condição inferior, a termos uma visão modesta de nós mesmos, a pensarmos menos do que deveríamos acerca de nós mesmos. Ajude-nos, ó Deus, a termos como motivação a Tua glória, Senhor. Não outra coisa, senão a Tua glória. Que grandes benefícios o Senhor traz ao nosso coração, quando nós não buscamos outra coisa, senão a Tua glória, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra o nosso coração de pecar contra o Senhor. Livre-nos, ó Deus, de querermos o mal do nosso próximo, do nosso irmão, de acharmos que podemos prevalecer, que temos poder em nossas mãos, de que podemos esmagar aqueles que são insignificantes, simplesmente tirá-los do nosso caminho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aplique a palavra do Evangelho aos nossos corações e faz de cada um de nós, faz da nossa igreja uma igreja como uma criança aos Teus pés, ávida em aprender, ávida em Te ouvir, ávida em ser tomada pelos Teus braços de amor e ser conduzida segundo a Tua vontade, sem questionar, sem se rebelar. Faz isso, ó Deus, em nossas vidas. Ajude-me, Senhor, como pastor, a ser quebrantado na Tua presença, a não invejar pastores que são maiores do que eu, pastores que são melhores do que eu, que eu me alegre com o sucesso ministerial dos meus colegas, que eu possa aprender com eles, que eu não olhe, ó Deus, para as ovelhas do Teu rebanho de modo superior e arrogante, mas que o Senhor me ensine, ó Deus, a ser servo dos servos, a ser o menor de todos, não para ser visto ou reconhecido por ninguém, mas para ser observado pelo Senhor como uma criança nos Teus braços. Aplique, ó Espírito Santo de Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Nós clamamos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.